Olá pessoal, sou a Isabelle e a gente vai iniciar um pouco da fisiologia do sistema digestório ou aparelho digestório. Bom, então de início que a gente deve saber de todos os sistemas é sua função básica. Então a função do nosso sistema digestório ela inclui abastecer o corpo com suprimento contínuo de água, de eletrólitos, de vitaminas e nutrientes. Abastecer de que forma? Abastecer através da comida que ingerimos, da água em que tomamos e os derivados. Então, para que ocorra a digestão, que ou seja, vai ser a quebra do alimento até chegar a esses compostos aqui, nutrientes, vitaminas e eletrólitos, para que ocorra essa etapa já de absorção desses materiais, eletrólitos, vitaminas e nutrientes, é necessário que ocorra uma digestão desse alimento. Então, quando ocorre essa digestão desse alimento, ela só vai ser executada quando se tem a movimentação do alimento, ou seja, na boca, primariamente ocorre na boca, então dentes, língua, saliva, todas elas promovem a questão da movimentação do alimento com a mastigação, com a deglutição. Então, isso já é o primeiro passo da digestão. Com a movimentação, eu consigo quebrar as macropartículas em micropartículas daquele alimento já na boca, através dos meus dentes e através da minha língua e saliva. Para que ocorra a digestão, é necessário também a gente ter secreção de soluções digestivas e digestão dos alimentos. Ou seja, essas soluções digestivas nada mais vai ser do que as enzimas que vão degradar as micropartículas desse alimento. Então, já na boca, a gente já tem a atuação da ptialina ou amilase. Então, essa é uma solução digestiva, onde já na boca o alimento se encontra com a saliva e daí por diante ele começa a degradar o amido presente ali naquele alimento. Então, o que for de pão, de batata, a gente já percebe diariamente que ele derrete na boca. Então, por que esse derretimento na boca? Isso nada mais é do que digestão através de soluções digestivas. No caso da boca, é a ptialina ou amilase. Para que tenhamos digestão, é necessário também a circulação sanguínea através dos órgãos gastrointestinais. Então, a circulação do sangue ela tem que estar presente por todo o trato digestivo, para que esse trato digestivo consiga realizar essa função de digestão, de movimentação do alimento. Todas as células têm que ser nutridas para estar realizando as funções digestórias. Temos que ter, por último, não menos importante, o controle de todas as funções pelo sistema nervoso central. Então, aqui o nosso parceirinho entra novamente com aquela estimulação ou simpática ou parasimpática das funções do órgão digestório. E aí a gente vai ver que algumas coisas mudam aqui no sistema digestório. Da anatomia fisiológica, a gente pode ver que que o nosso intestino ele possui uma camada serosa, ou seja, nessa imagem representa a parte mais externa. Acho que tá clarinho, não dá para vocês verem, mas é a parte mais externa, a camada serosa. Possuímos uma camada muscular lisa longitudinal, essa mais rosa mais corado externamente. Uma camada lisa, uma camada muscular lisa, que é essa aqui mais clarinha. E uma submucosa e uma mucosa, que é a interna. Então, por todo o nosso trato digestivo, não somente no intestino, a gente vai ter esse tipo de musculatura aqui. Fala-se intestino porque é a maior porção, o intestino delgado e o intestino grosso, é a maior porção do nosso sistema digestório. Mas, basicamente, a morfologia do nosso tubo digestivo é justamente essa.
de camadas musculares e submucosa e mucosa. Possui também natureza sincicial, ou seja, são complexos juncionais, junções comunicantes que possuem baixa resistência à passagem dos íons. Então é aquela questão do que a gente vê desde lá do sistema cardiovascular, onde a musculatura ela tinha como se fosse portais de uma fibra muscular para outra, facilitando a passagem desses potenciais de ação. Então, de que forma eles passam? Justamente essas musculaturas aqui, elas possuem essas junções comunicantes. Não é como a fibra muscular esquelética, que elas eram fibras contínuas, mas agora na fisiologia digestória, a gente tem aquela mesma função da cardiológica, ou seja, as fibras elas se comunicam umas com as outras. Como essas fibras musculares se comunicam, elas propiciam com que esse potencial de ação passe mais rápido e aí todo o sistema digestório ele consiga se despolarizar rapidamente. Então, basicamente, é essa função. O trato gastrointestinal, aqui ainda é na anatomia, o trato gastrointestinal, ele tem um sistema nervoso próprio, que é o que a gente chama de sistema nervoso entérico. Esse sistema nervoso entérico, ele começa no esôfago e termina no ânus. Então, o sistema nervoso central, ele vai comandar justamente esse sistema nervoso entérico aqui. Ou seja, aumentando as funções desse sistema nervoso ou diminuindo as atividades. Nosso sistema nervoso entérico, ele também é composto de dois plexos. O plexo externo, que eu aconselho a vocês que vão se acostumando a chamar mais ele mioentérico, porque é o nome científico mais utilizado para esse plexo externo. Então, plexo mioentérico. Ele está entre as camadas do músculo longitudinal e circular. Então, lembram daquela imagem aqui das duas musculaturas? Então, ele está entre essas duas musculaturas, essa mais escura e essa mais clara. Ou seja, a camada lisa longitudinal e a camada apenas muscular lisa. Então, ele está entre essas duas camadas musculares. Controlando o quê? Controlando justamente todos os movimentos, quase todos os movimentos gastrointestinais. Então, quem controla os movimentos de peristaltismo, ou seja, da movimentação do alimento que desce no sentido esôfago ao ânus, é controlado pelo plexo mioentérico. Então, ele controla a musculatura. Já o plexo interno, que eu aconselho a vocês chamar mais ele de plexo submucoso, ele está localizado na submucosa, ou seja, naquela parte aqui, ó, mais interna, submucosa e mucosa. E aí ele controla toda a secreção gastrointestinal e o fluxo sanguíneo. Mas vamos lá, o que seria secreção gastrointestinal? O próprio suco gástrico, que tem HCl e que tem as enzimas que degradam as proteínas, que é a pepsina. Temos também o suco pancreático ou secreções pancreáticas, que a gente vai ver mais detalhadamente lá na frente, que ela possui vários tipos de enzimas para degradar os alimentos. Então, esses são apenas exemplos dessa secreção gastrointestinal. Então, são secreções liberadas desde do estômago até o intestino. E, não menos importante, o fluxo sanguíneo que deve permanecer ali para nutrir esse tecido com oxigênio e com nutrientes essenciais para as células. Aí agora a gente entra na parte do sistema nervoso central em si, de que forma que ele atua. Então, através do sistema nervoso autônomo, ele vai distribuir fibras simpáticas e parasimpáticas que vão se conectar com os dois plexos,
ou seja, o plexo mioentérico e o plexo submucoso. Então, eles vão promover uma estimulação extrínseca que pode intensificar as funções do TGI. O parasimpático, por sua vez, aqui no sistema digestório, ele realiza uma função contrária a todos os sistemas que a gente já viu até agora, ou seja, ele vai aumentar a atividade do meu TGI, do meu trato gastrointestinal, e o simpático ele vai diminuir todas as atividades. Mas o porquê que acontece isso? Então, assim, no momento em que o nosso sistema digestório, nosso TGI, ele recebe o alimento, ele precisa intensificar todas as funções circulatórias ali para o centro do nosso corpo, para o centro do tubo digestivo, para fazer com que essa digestão ocorra de melhor forma. Desde lá do início, a gente está dizendo que é necessário para a digestão ter um fluxo sanguíneo presente. Então, isso significa que eu tenho que ter um fluxo sanguíneo maior do que eu tenho quando essa pessoa não está se alimentando. Porque a gente sabe que o sangue ele vai correr por todos os tecidos, porém, desde lá do início, a gente vê que é necessário aumentar esse fluxo sanguíneo. Então, quando eu aumento o fluxo sanguíneo no meu TGI, ocorre diminuição em todos os meus órgãos periféricos. E aí, o que acontece? Eu não posso deixar meus órgãos periféricos sem esse sangue se ele tem uma estimulação simpática. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma estimulação simpática, onde todos os meus órgãos periféricos e centrais, no caso cérebro, coração, pulmão, rins, eles começam a ter maior fluxo sanguíneo, isso quer dizer que a maior parte do sangue ela vai ficar retida nesses órgãos, porque são órgãos vitais. Então, neste caso, esse sangue vai diminuir aqui na região do meu TGI. Por isso que ocorre menor atividade quando eu tenho estimulação simpática, porque os meus órgãos vitais estão necessitando de maior sangue. Já quando eu tenho uma estimulação parasimpática em todos os órgãos, inclusive no TGI, vai aumentar a atividade no TGI, porém, em todos os meus outros órgãos, no sistema nervoso, no coração, nos pulmões, nos rins, vão diminuir a atividade deles. Porém, aqui no TGI vai aumentar. O porquê? Quando eu diminuo a atividade nos meus órgãos vitais, eu consigo reter mais sangue na minha região central. Retendo mais sangue na região central, o restante dos órgãos, eles começam a diminuir sua atividade, começam a diminuir sua frequência, para fazer com que esse TGI ele tenha mais eficácia em fazer digestão. E aí, o que é que ocorre? Um exemplo básico do que ocorre quando o nosso TGI começa a trabalhar é a pessoa sentir sono. Então, depois do almoço, quando fez aquela refeição bem pesada, que é uma das refeições mais pesadas do dia, o que é que o TGI precisa fazer? Começar a digerir aquele alimento rápido. No que ele começar a digerir o alimento rápido, todas as nossas células, os órgãos vitais, elas começam a ter uma estimulação parasimpática e começam a diminuir a atividade. Porém, no TGI, como ele começou foi agora a fazer a digestão, a atividade nele vai aumentar. Então, esses exemplos que eu citei só são exemplos para fazer com que nós entendamos o porquê dessa troca fisiológica, dessa estimulação nervosa. E aí é por conta disso. Nos movimentos gastrointestinais, a gente vai ter dois tipos de movimento. Os movimentos propulsivos, que faz com que o alimento percorra todo o TGI com velocidade adequada. Então, o que é propelir? O que é fazer propulsão? É empurrar para frente. Então, quando eu estou empurrando para frente, quando eu estou colocando para frente, isso é propelir, isso é fazer movimentos propulsivos. Então, o alimento ele vai sendo sempre empurrado para a porção
à frente do tubo digestivo. Então, a partir do momento em que o alimento entra no esôfago, o esôfago já começa esse movimento de propulsão. Então, é o quê? Começar a se contrair e empurrar esse alimento para baixo. Vamos ter um movimento de mistura, onde esse movimento de mistura ele mantém os conteúdos intestinais bem misturados todo o tempo. Então, assim, enquanto o movimento propulsivo é contraindo e propelindo, empurrando esse alimento para frente, o nosso movimento de mistura vai ser movimentos rotacionais e leves, para fazer com que o alimento ele se misture com aquela secreção que esteja ali. É secreção gástrica, então vai ter movimento de mistura. É secreção pancreática, então lá no duodeno vai ter o quê? O movimento de mistura. Mas, no entanto, o movimento propulsivo básico, este aqui, ele é o que a gente chama de peristaltismo, porque é ele que vai estar empurrando o alimento do esôfago para o ânus. Vamos ter também que o estímulo usual do peristaltismo é a distensão do tubo do TGI. O que isso quer dizer? Como é que eu ativo esse peristaltismo? Então, à medida em que o alimento entrou ali naquele tubo digestivo, ou seja, vamos supor, o esôfago, na hora que o alimento entrou no esôfago, ele começa a distender, ou seja, a alargar as paredes musculares daquele tubo. Quando eu estico esse tubo, ou seja, quando eu faço uma distensão desse tubo, eu consigo ativar o meu peristaltismo. E aí, lembrem-se disso, isso é muito importante. O estímulo usual do peristaltismo é a distensão do tubo, é o alargamento do tubo. Então, o alimento alarga esse tubo e ele começa a produzir o peristaltismo. O peristaltismo efetivo, ele depende do plexo mioentérico. Então, é aquele plexo que a gente viu lá, em que ele controla todos os movimentos da musculatura, das musculaturas longitudinal e musculatura lisa. O movimento de mistura vão ser constrições em pontos do intestino que vão triturar e separar o alimento. Então, assim, em todos os alimentos que descem para o sistema, para o intestino, ele já vem totalmente triturado. Então, é necessário que eu tenha esses movimentos de mistura para quebrar mais ainda esse alimento. Então, de tudo que eu falei, desde o sistema nervoso central, o que é que ocorre? Então, ocorre um estímulo nervoso advindo lá do sistema nervoso central, que ele vai estimular o nosso sistema nervoso entérico. Esse sistema nervoso entérico acaba ativando o plexo mioentérico. O plexo mioentérico promove a progressão do alimento em direção ao ânus. E essa é o que forma a lei do intestino. Então, lei do intestino nada mais é do que progressão do alimento em direção ao ânus. Então, ocorre por movimentos propulsivos, movimentos em pontos de mistura, mas sempre unidirecional. Esôfago, ânus. Nos casos em que foi citado, em que vocês ouviram falar que ocorre esse refluxo do alimento, ou então de fezes, é por conta de alguma disfunção, mas fisiologicamente a gente tem como lei do intestino essa progressão, boca, ânus, então sempre vai ser essa ordem. Mastigação, então o processo de mastigação ele inicia desde a boca, através dos dentes incisivos e molares que quebram a maior parte do alimento. A maioria dos músculos na mastigação é inervado pelo quinto nervo craniano, o trigêmeo. Deglutição. A deglutição ela vai ser o quê? A introdução do alimento no meu tubo digestivo. Então, ela vai passar por todas as etapas, por todas as estruturas desse tubo, e em certos momentos ela vai ter as funções diferenciadas. Então, quando o alimento passa
da boca para o esôfago é a fase inicial da deglutição, ou seja, possui um estágio voluntário. Você ainda consegue colocar esse alimento para fora, se você não quiser, consegue cuspir o alimento. Então é voluntário. Quando chega na faringe, começa a passar por um estágio involuntário. É a passagem de alimento da faringe para o esôfago. Então é involuntário. Você só consegue retornar esse alimento que passou se você provocar o vômito. Mas caso não tem como mais voltar para a boca. Quando passa pelo estágio esofágico, ou seja, o esôfago, vai ser involuntário. Então, a passagem do alimento do esôfago para o estômago vai ser involuntária naquela porção mais final do esôfago, aliás. Ocorre também participação da faringe com o sistema respiratório, essa parte do estágio faríngeo. A etapa esofagiana, ou estágio esofágico, mas aqui é quanto à musculatura. Então, no meu estágio esofágico, vai ser do esôfago para o estômago. Na minha etapa esofagiana, eu quero dizer que o quê? Que há diferença no meu esôfago. O primeiro terço da musculatura superior do meu esôfago vai ser de musculatura esquelética. Por isso que no momento em que você provoca o vômito, você consegue contrair. No momento que você está provocando o vômito, você consegue contrair sua caixa torácica em si, mas ali você está contraindo mais o esôfago. E aí esse esôfago ele consegue fazer uma ejeção mais rápida, essa contração mais rápida e mais eficaz do alimento para retornar pro meio ambiente. E aí isso é explicado por conta desse primeiro terço superior. Ocorre nessa etapa esofagiana ainda a ação dos nervos cranianos. Então, isso é o que impede muito dos nervos cranianos, vai ser o nervo vago, o 10º par de nervo. Então, vão descer fibras desse nervo vago e vão se inervar nesse tubo digestivo inicial. E aí, isso é uma coisa que impede muito o processo de deglutição, porque se você estimular esse nervo vago, até mesmo no ato da escovação, quando você consegue encostar a escova mais perto da úvula palatina, você consegue estimular esse nervo vago e, consequentemente, já vem o reflexo de você querer vomitar. Por quê? Lembra, nervo vago, ele é ativado pela estimulação parasimpática. Quando eu faço estimulação parasimpática, e aqui no meu sistema digestório, o que é que ocorre? Ocorre aumento da atividade. Então, essa musculatura, ela começa a se contrair mais rápido e o meu estímulo vai ser o quê? De retornar esse alimento através do nervo vago. Através da estimulação do nervo vago dessa musculatura aqui. Da musculatura esquelética do esôfago. Temos também a propulsão do alimento até o estômago, isso é a etapa esofagiana. Esfíncter esofagiano inferior, ou como lá na anatomia a gente conhecia como esfíncter cárdica. Ela vai ser uma válvula de antirrefluxo para fazer o quê? Contração permanente. Isso impede que minha substância gástrica não suba do estômago para o esôfago. Se eu tenho alguma disfunção nessa válvula cárdica, eu começo a ter refluxos, eu começo a ter simplesmente o vômito, e aí isso não é interessante para o pH do nosso esôfago, né? Porque pode causar lesões daquela mucosa. E as funções motoras do estômago, vamos ter o estômago em si, ele possui
três funções motoras essenciais, que vai ser a de armazenamento, a de mistura e de esvaziamento. Então, armazenamento de grande quantidade de alimento, mistura o alimento com as secreções gástricas e de esvaziar, depois que ocorreu essas duas funções motoras. Então, assim, o armazenamento em si, ele consegue fazer com que o alimento distenda a musculatura do estômago. Nisso é enviada sinais para o tronco encefálico, para o nosso sistema nervoso central, onde o sistema nervoso central consegue acomodar, ele consegue enviar um sinal de resposta para esse estômago, aumentar ainda mais a capacidade de armazenar o alimento. Tem uma média de que ele consegue aumentar, que ele consegue acomodar mais alimentos, distendendo de 1,5 litros. Então, 1,5 litro ele consegue aumentar ainda mais. Então, à medida em que eu vou estimulando, em que eu vou colocando mais quantidades de alimento no meu estômago, ele vai tentando distender. No que ele começa a distender, esse meu estômago pode chegar em um momento da minha vida em que eu não consiga mais me saciar com aquela pequena porção que eu comia antes. E aí, o que acontece? A minha necessidade vai ser sempre querendo encher essa acomodação em que ele começou a aumentar. E aí, chega até pontos de ter que fazer redução do estômago, porque o estômago, ele se distendeu tanto que aquela pessoa não consegue se saciar e fica comendo direto. Um caso que a gente tem um caso comum é dos obesos. Então, o estômago é muito distendido, a capacidade de ele armazenar o alimento sempre vai ser insuficiente por causa dessa distensão do estômago. E os alimentos vão ter sempre essa tendência de não preencher todo o estômago. A função de mistura vai ser ondas de misturas fracas, onde vai misturar as secreções gástricas ao alimento, que é uma massa branca e leitosa. Então, o alimento fica com essa aparência. Que secreções gástricas são essas? Então, é a secreção do suco gástrico em si, que é o HCl, que é o ácido clorídrico, e a enzima pepsina. Então, a enzima pepsina, ela tem a função de degradar a proteína. Então, toda carne que você come, quando chega lá no estômago, ela é degradada, digerida pela pepsina. Depois em que eu misturo esse meu alimento com essas secreções gástricas que eu acabei de falar, ocorre uma aparência desse alimento formando uma massa branca e leitosa, que é o que a gente chama agora de quimo. Não será mais alimento quando chega no estômago, ele se transforma em quimo. Ocorre deslocamento do bolo alimentar para o antro, no caso desse bolo alimentar aqui vai ser o quimo, para o antro, ou seja, para a porção final do meu estômago, que vai ser a região pilórica. Passa pelo esfíncter pilórico, e esse esfíncter pilórico, ele tem ação antirretrógrada. Ele vai abrir, deixa eu adicionar aqui, antirretrógrada. Ele vai permitir com que o estômago ele esvazie esse quimo que estava aqui dentro e que não volte mais, ou seja, antirretrógrada. Ele impede que retorne o alimento do duodeno para o estômago. E no esvaziamento ocorre intensidade da peristalse, ou seja, se eu preciso colocar o alimento para fora, eu preciso que minha musculatura ela se contraia com mais agilidade, com mais eficácia, aí eu tenho um aumento da peristalse. E ocorre essa fluidez do quimo para o duodeno.
Então, vamos finalizando por aqui essa primeira parte do sistema digestório. Daqui a pouco eu retorno falando da presença da gordura dos ácidos. Então, para não ficar tão extenso, a gente retorna já.